Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. A manhã da cidade foi abruptamente destruída por uma onda de caos. Tudo começou com o som estridente de um alarme residencial disparado e uma perturbadoramente breve chamada para o 911. A voz do outro lado da linha estava em pânico, mas desconexa, oferecendo pouquíssimos detalhes antes que a ligação fosse interrompida. As autoridades responderam rapidamente, deixando clara a urgência ao iniciar uma busca de porta em porta no bairro. Os policiais pediam aos moradores que permanecessem dentro de casa, reunissem suas famílias e trancassem as portas. O tom deles era tenso, sugerindo a gravidade da situação. Dentro da residência, a cena era sombria. Richard Dabate foi encontrado em estado de extremo desespero, amarrado a uma cadeira, seu corpo coberto de sangue por múltiplos ferimentos. À medida que a investigação avançava, uma descoberta ainda mais horrível os aguardava no porão. Connie Dabate foi encontrada morta. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma na parte de trás da cabeça e outra no estômago. A frieza e a natureza calculada dos assassinatos causaram arrepios nos detetives presentes na cena. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, veremos as fotos deste crime real que aconteceu com Connie Margot Dabate, de 39 anos, que nasceu e foi criada no encantador estado de Connecticut, EWAC. Desde muito jovem, Connie demonstrava uma curiosidade natural pelo mundo ao seu redor, especialmente nas áreas de ciências sociais e comunicação. Durante os anos de ensino médio, ela participou ativamente de várias atividades que lhe permitiram explorar esses interesses, talvez lançando as bases para as aspirações de sua vida. Apesar dessa curiosidade evidente, há poucos registros sobre conquistas acadêmicas ou extracurriculares excepcionais em sua juventude. O que pode sugerir que seu foco principal durante esses anos formativos estava voltado para cultivar seus relacionamentos pessoais e traçar suas metas profissionais. Connie morava em Connecticut com seu marido, Richard Dabate, de 40 anos, e seus 2 filhos pequenos, Richard Jr., um garoto brilhante e cheio de energia de 9 anos, e Connor, um aventureiro de 6 anos. A casa da família na tranquila rua arborizada Birchview Drive era um refúgio de calor, amor e risadas. As raízes de Connie remontavam à animada cidade de Rockville, onde ela cresceu em um lar movimentado, cheio de energia e afeto. Sendo a segunda mais nova de 5 irmãos, desenvolveu desde cedo um forte senso de família e, à medida que crescia, sua paixão por manter os entes queridos unidos só se intensificava. Organizar reuniões e dar festas animadas tornou-se sua marca registrada, uma maneira de garantir que os laços que ela tanto prezava nunca se desfizessem. Reuniões de escola eram suas favoritas. Ela mesma se encarregava de organizá-las, muitas vezes entrando em contato com antigos colegas e planejando eventos elaborados para reunir todos. A personalidade de Connie era magnética, cheia de energia, irradiando positividade e sempre alegre. Aqueles que a conheciam falavam com carinho de sua disposição inabalável para ajudar os outros. Ela era a amiga que largava tudo para ouvir, oferecer conselhos ou simplesmente estar presente nos momentos de necessidade. Sua dedicação em nutrir relacionamentos ia além de sua família e círculo próximo, tornando-a uma figura querida na comunidade. Sua vida tomou um rumo significativo em um verão, durante uma festa, onde conheceu Richard Dabate, um técnico de informática com um senso de humor contagiante. À primeira vista, pareciam um par improvável, mas com o tempo, suas personalidades complementares se tornaram evidentes. Richard, com seu jeito brincalhão e descontraído, equilibrava a energia inesgotável e a habilidade de organização de Connie. Descrito por amigos como um grande garoto, Richard tinha o dom de fazer as pessoas rirem, um traço que o tornava querido por todos. O amor do casal pelo humor e por bons momentos solidificou seu vínculo, levando-os ao casamento em 4 de julho de 2003. Juntos, construíram uma vida cheia de alegria e um lar repleto de amor na serena Birchview Drive. Como pais, Connie e Richard faziam todo o esforço para encher a vida dos filhos de magia. Connie, sempre criativa,
Orgulhava-se de orquestrar celebrações elaboradas que encantavam sua família e amigos. Halloween, Natal, Páscoa, cada feriado era uma oportunidade para ela caprichar. Em uma Páscoa inesquecível, ela convenceu os filhos de que plantar balas de goma no jardim resultaria em uma surpresa na manhã seguinte. Enquanto os meninos dormiam, ela cuidadosamente recolheu as balas e as substituiu por pirulitos, garantindo a alegria deles ao acordarem. Em 23 de dezembro de 2015, a temporada de festas estava em pleno andamento, e a Casa dos Debates era um retrato de alegria festiva. A casa estava adornada com luzes cintilantes, guirlandas e presentes cuidadosamente embrulhados sob a árvore. Connie, ansiosa pelas comemorações que se aproximavam, passou a manhã preparando os filhos para a escola, enquanto Richard ficou encarregado de levá-los. De volta para casa, ele se preparou para um dia normal de trabalho, enquanto Connie se arrumava para uma aula de spin no final da manhã. Parecia um dia comum, cheio dos ritmos rotineiros da vida em família. No entanto, pouco antes das 11 horas, a tranquilidade foi despedaçada. Vizinhos, acostumados ao silêncio da vida suburbana, foram surpreendidos pelo súbito som de sirenes e pela visão de viaturas policiais correndo em direção à residência dos Debates. Moradores assustados espiavam pelas janelas, testemunhando uma agitação intensa enquanto a polícia cercava a casa. A comoção começou com um alarme residencial disparado e uma chamada perturbadoramente breve para o 911. Rapidamente, rumores de uma invasão domiciliar se espalharam pelo bairro, alimentando o medo e a especulação. A polícia, respondendo com urgência, iniciou uma varredura de porta em porta, orientando os moradores a reunir suas famílias, trancar as portas e permanecer escondidos. A ansiedade tomou conta da comunidade unida, enquanto as pessoas se aglomeravam, aguardando novas instruções. A tensão era palpável à medida que os policiais se moviam rapidamente para garantir a segurança da área. Dentro da casa, a cena era sombria. Richard foi encontrado em estado de aflição, amarrado a uma cadeira e sangrando por vários ferimentos. Ele havia sido violentamente atacado, mas estava vivo. Paramédicos trabalharam rapidamente para estabilizá-lo antes de levá-lo ao hospital. Enquanto isso, a busca pela casa levou a uma descoberta devastadora no porão. Connie foi encontrada sem vida, vítima de um ataque brutal. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma na parte de trás da cabeça e outra no estômago. A natureza calculada do crime deixou os investigadores abalados. Enquanto os detetives juntavam as peças dos acontecimentos, asseguraram aos moradores que o autor havia fugido da cena, permitindo que o bairro lentamente saísse do confinamento. O cenário posterior era surreal. A rua silenciosa agora era um centro de atividade, com fitas amarelas isolando a Casa dos Debates, luzes policiais lançando um brilho sombrio e oficiais reunindo evidências meticulosamente. Nos dias que se seguiram, a atenção voltou-se para Richard, que havia sobrevivido. Assim que ele estava estável o suficiente, enfermeiros disseram que os detetives poderiam ir entrevistá-lo. Ele estava abalado e em choque, mas relatou tudo o que conseguiu se lembrar sobre os acontecimentos daquela manhã fatídica. Richard explicou que seu dia havia começado como qualquer outro. Ele saiu de casa pontualmente às 8 horas para levar as crianças à escola. Depois de completar a tarefa, retornou por volta das 8h30 para trocar de camisa de trabalho. Ao entrar, notou Connie se arrumando para sua aula de spin na YMCA local, vestida com roupas de ginástica e tirando o carro da garagem. Tudo parecia normal naquele momento, mas era apenas a calmaria antes da tempestade. A aula de Connie na YMCA havia sido inesperadamente cancelada, então ela voltou para casa mais cedo do que o planejado. Enquanto isso, Richard iniciou seu trajeto de 40 minutos até o trabalho. Cerca de 10 minutos após iniciar a viagem, percebeu que havia esquecido o laptop em casa. Um lapso raro para alguém tão meticuloso quanto ele. Sem outra opção a não ser buscá-lo, virou o carro e voltou para casa. Enquanto dirigia, uma notificação apareceu em seu telefone pelo sistema de alarme, alertando que ele havia sido disparado. Preocupado, Richard rapidamente enviou um e-mail para seu chefe, avisando que chegaria atrasado ao trabalho, e acelerou de volta para verificar a situação. Richard estimou que chegou a casa entre 8h45 e 9 horas. Ao entrar,
imediatamente sentiu uma estranha inquietação. A casa estava estranhamente silenciosa, mas ao subir as escadas, um barulho fraco chamou sua atenção. Com cuidado, subiu e encontrou um homem alto vestindo roupas de camuflagem e uma máscara de esqui, revirando a caixa de joias de Connie. A visão foi aterrorizante. O invasor se virou abruptamente, empunhando uma faca, e exigiu dinheiro, cartões de crédito e senhas. Richard, numa tentativa desesperada de desescalar a situação, entregou sua carteira sem hesitar. Sua memória do que aconteceu em seguida estava fragmentada, um borrão de medo e caos. Ele se lembrava de ouvir o carro de Connie entrando na garagem e gritar para que ela corresse. Em vez de fugir, Connie pareceu ir diretamente para o porão. Richard presumiu que ela estava tentando pegar uma das duas armas que eles mantinham em casa. Uma trancada no porão e a outra no armário do quarto. Segundos depois, o invasor correu escada abaixo atrás dela. Momentos de silêncio angustiante foram seguidos por 2 disparos ensurdecedores, exatamente às 9h05. O coração de Richard afundou ao perceber que o inimaginável poderia ter acontecido. Dominado pelo pânico, Richard correu para o porão apenas para ver seus piores medos confirmados. Connie jazia imóvel no chão. Sua vida cruelmente tirada por um tiro no estômago e outro na parte de trás da cabeça. O invasor estava sobre ela, segurando uma das armas deles. Em uma virada arrepiante, o homem atacou Richard, esfaqueando-o repetidamente nas pernas com um estilete. Em seguida, amarrou Richard a uma cadeira com abraçadeiras plásticas e pegou um maçarico. Os instintos de sobrevivência de Richard entraram em ação. E, em um momento de desespero, ele conseguiu agarrar o maçarico e apontá-lo para o agressor, queimando o rosto do homem. O invasor, agora ferido, fugiu da cena, deixando Richard amarrado e sangrando. Usando cada gota de força, Richard, ainda preso à cadeira, conseguiu ativar o botão de pânico ligado ao sistema de alarme da casa. Ele também fez uma breve ligação para o 911, sua voz trêmula enquanto tentava relatar os horrores que haviam acabado de acontecer. A história que contou às autoridades era angustiante, quase inacreditável, deixando os detetives incertos sobre por onde começar a investigação. Os detetives primeiro vasculharam a vizinhança, conversando com vizinhos e qualquer pessoa que pudesse ter notado algo incomum naquela manhã. Também entrevistaram amigos de Connie e Richard em busca de pistas. Durante essas conversas, veio à tona que o casal estava envolvido em uma disputa com um empreiteiro nos meses que antecederam a tragédia. Insatisfeitos com os trabalhos realizados em sua casa, eles haviam processado o empreiteiro por vários milhares de dólares. Após o processo, as tensões aumentaram. Um dos carros deles teve o para-brisa quebrado, e Connie ficou cada vez mais ansiosa. Embora sempre tivesse sido apreensiva em relação a armas de fogo, sua crescente sensação de insegurança os levou a comprar armas para proteção. O empreiteiro em questão, um homem chamado Ken, admitiu guardar ressentimento pelo processo, mas negou veementemente qualquer envolvimento no crime. Ele descreveu o episódio como algo que tentou esquecer, comparando-o a um pesadelo. Os detetives inicialmente acharam sua história com a família Debates convincente, mas logo descobriram detalhes que lançaram dúvidas sobre sua culpa. Ken cooperou de bom grado com a investigação, permitindo que vasculhassem seus dispositivos e o fotografassem. Além disso, sua descrição física, altura, porte e voz não correspondia ao relato de Richard sobre o invasor mascarado. Dada sua sólida álibi e a ausência de antecedentes criminais, Ken acabou sendo descartado como suspeito. À medida que o Natal dava lugar aos últimos dias de dezembro, a investigação continuava e as autoridades estavam determinadas a juntar as peças do mistério. Enquanto isso, a cidade de Ellington se preparava para se despedir de Connie. Seu velório reuniu centenas de enlutados, um testemunho do profundo impacto que ela teve na comunidade. Apesar das temperaturas congelantes, as pessoas ficaram horas na fila para prestar homenagens e oferecer condolências a Richard e aos filhos do casal. Entre os presentes estavam as 2 melhores amigas de Connie por mais de 20 anos. Elas ficaram abaladas com uma percepção inquietante ao conversarem com Richard durante o funeral. "Como você conhece minha esposa?" perguntou Richard com o rosto inexpressivo e o tom estranhamente distante.
As amigas trocaram olhares confusos, mas decidiram atribuir isso ao imenso estresse pelo qual ele devia estar passando. Ainda assim, algo naquele encontro as deixou desconfortáveis e, mais tarde, ao refletirem sobre o dia, não conseguiam afastar a observação. Não havia uma única marca nele. Sem hematomas, sem arranhões, nada. Para aumentar o desconforto, Richard deixou o funeral incomumente cedo, antes mesmo de muitos dos familiares mais próximos de Connie. Para um marido enlutado, suas ações pareceram pouco características, deixando muitos dos presentes cochichando em tons baixos. Apesar de terem se passado 2 semanas, a polícia ainda não havia feito nenhuma prisão pelo assassinato de Connie. A falta de progresso na investigação frustrou tanto a família quanto a comunidade. Os detetives foram meticulosos, aguardando os resultados dos laboratórios e trabalhando incansavelmente para reunir as provas. Eles sabiam que precisavam garantir que cada detalhe fosse considerado antes de tirar qualquer conclusão. Mas os atrasos só aumentaram a tensão em Ellington, onde rumores sobre o comportamento de Richard começaram a circular. Nos dias após a morte de Connie, o comportamento de Richard virou assunto da vizinhança. Vizinhos o viram jantando fora, rindo com amigos e até organizando encontros na mesma casa onde sua esposa havia sido brutalmente assassinada. Suas postagens nas redes sociais adicionaram combustível às especulações. Em uma delas, ele afirmava estar se mantendo forte pelos meninos e agradecia à comunidade pelo apoio. Embora o luto se manifeste de formas diferentes em cada pessoa, muitos acharam sua postura casual profundamente perturbadora. "Se você não soubesse a história dele", comentou um vizinho, "não teria ideia de que ele tinha acabado de perder a esposa." Até mesmo aqueles mais próximos de Connie começaram a questionar a versão de Richard e os detetives tomaram nota. De volta a Birchview Drive, a investigação progredia dolorosamente devagar. O bairro suburbano, com seus gramados extensos e grandes espaçamentos entre as casas, oferecia poucas testemunhas. Nenhum vizinho relatou ter visto ou ouvido algo suspeito na manhã do crime. Dentro da casa dos debates, não havia sinais óbvios de arrombamento, mas os investigadores notaram que a janela do porão estava ligeiramente aberta. Poderia esse ter sido o ponto de entrada do invasor? No entanto, de forma intrigante, nada na casa parecia ter sido mexido ou roubado. As unidades K9 trazidas para rastrear o cheiro do invasor ficaram igualmente confusas. Um cão retornava repetidamente a Richard na ambulância, enquanto outros 2 não conseguiram encontrar nenhum rastro saindo da propriedade. Até mesmo a alegação de Richard de que sua carteira havia sido roubada não se sustentou. A carteira foi encontrada do lado de fora da casa, com todos os seus pertences intactos. As evidências físicas apresentavam um quadro desconcertante. A arma usada no crime, guardada no porão, não tinha impressões digitais, nem de Connie, nem de Richard, nem do suposto invasor. Os ferimentos de Richard, embora dramáticos à primeira vista, foram considerados superficiais pelas enfermeiras que o trataram. Pequenos cortes e arranhões de faca pareciam inconsistentes com o violento encontro que ele descreveu. E à medida que os detetives conversavam com Richard, seu relato daquela manhã se tornava cada vez mais inconsistente. Primeiro, ele insistiu que tinha ouvido Connie ser baleada. Depois, afirmou que tinha visto o acontecimento. Em outra versão, admitiu que não tinha visto nem ouvido nada. Sua linha do tempo também mudou. Inicialmente, disse que o ataque havia começado pouco antes das 9 horas, com Connie sendo baleada 5 minutos depois. Mas a ligação para o 911 só foi feita quase às 10 horas e 30 minutos, deixando uma lacuna gritante de tempo não explicado. Na véspera de Natal, apenas um dia após o assassinato de Connie, Richard contratou um renomado advogado de defesa. Uma semana depois, ele entrou com um pedido para receber a apólice de seguro de vida de Connie no valor de $475 mil e retirou $93 mil de uma conta de investimentos em nome dela. Para os de fora, essas ações pareceram calculadas, alimentando suspeitas sobre seu possível envolvimento no crime. À medida que os investigadores cavavam mais fundo, uma imagem preocupante do casamento de Richard e Connie começou a emergir. Embora parecessem o casal suburbano perfeito,
Rachaduras em seu relacionamento vinham se formando muito antes da morte de Connie. Em dezembro de 2014, Connie havia começado uma nota em seu iPhone intitulada "Por que eu quero o divórcio?". Nela, detalhava a irresponsabilidade financeira de Richard e sua negligência emocional. "Ele pega dinheiro de muitas contas que não pertencem a ele", ela escreveu. "Ele diz que sente muito, mas não assume nenhuma responsabilidade por isso. Eu não sei nada sobre o dia dele, com quem ele fala, ou o que acontece em sua vida além do trabalho. Estou cansada de encobrir por ele. Estou cansada de mentir e fingir que as coisas estão ótimas quando não estão." Na seção Razões para permanecer no casamento da nota, os sentimentos conflitantes de Connie eram evidentes. "As pessoas gostam dele quando ele está de bom humor", ela escreveu. "Ele é divertido de se estar por perto. Eu ainda o acho atraente." A nota pintava um retrato complexo de uma mulher dividida entre o amor e a frustração, ansiando por uma vida livre do estresse crescente de seu casamento. Os detetives, mantendo a investigação em sigilo, vinham construindo silenciosamente seu caso. Desde a primeira entrevista com Richard no hospital, eles suspeitavam de seu envolvimento. A teia de enganos de Richard começou a se desfazer à medida que os investigadores mergulhavam mais fundo em sua vida pessoal. Veio à tona que ele estava envolvido em um relacionamento de longa data, intermitente, com uma mulher chamada Sarah, alguém que ele conhecia desde os tempos de escola. Sarah não era estranha para Connie. Ela havia sido próxima o suficiente do casal a ponto de fazer uma leitura em seu casamento. Um detalhe que agora adicionava uma ironia amarga a toda a situação. O relacionamento de Richard e Sarah havia reacendido em maio de 2015 e, em junho daquele ano, Sarah descobriu que estava grávida. Alegadamente, ela pressionou Richard a deixar Connie e começar uma nova vida com ela. O caso de Richard não foi inicialmente descoberto pelos investigadores, mas sim revelado por ele durante uma entrevista de 7 horas no hospital. Ele admitiu aos detetives que ele e Sarah tinham um relacionamento sexual, embora tenha tentado enquadrar a situação de uma forma peculiar. Segundo Richard, Sarah havia procurado tanto ele quanto Connie, pedindo a ajuda deles para ter um filho. Ela alegou querer um bebê, mas enfrentava dificuldades financeiras para fazer isso por meio de procedimentos médicos. Richard afirmou que Connie havia concordado com esse arranjo, chegando até a coassinar o plano. "Íamos doar esperma para ela ter um filho", disse Richard, "mas devido ao custo de fazer isso com médicos, decidimos fazer." E aqui ele hesitou, antes de acrescentar: "Da maneira convencional." Os detetives o pressionaram ainda mais. "Então, Connie sabia que você estava tentando engravidar Sarah?" "Sim." Ele respondeu com firmeza. Essa história foi recebida com ceticismo pelos investigadores, e suas dúvidas só aumentaram quando descobriram uma narrativa contraditória. Amigos de Richard revelaram que ele havia admitido que a gravidez de Sarah foi não intencional e resultado de um caso. Sob interrogatório, Richard ofereceu mais uma versão dos acontecimentos, alegando que Connie, incapaz de ter outro filho, queria que Sarah servisse como substituta. Ele chegou a sugerir que todos os três haviam concordado em cocriar a criança. Os detetives, não convencidos por esse conto improvável, pressionaram ainda mais, e Richard acabou confessando que a gravidez havia sido realmente acidental e que o caso durou mais de um mês. Richard começou a mentir para Connie sobre seus paradeiros, alegando estar trabalhando até tarde ou saindo com amigos, quando na verdade estava com Sarah. Para Sarah, ele pintava um quadro muito diferente, declarando seu amor por ela e garantindo que estava prestes a se divorciar de Connie. No entanto, suas ações contavam outra história. No final de 2015, Richard levou Connie em uma viagem romântica para Vermont. Quando Connie compartilhou fotos da viagem no Facebook, Sarah as viu e percebeu que Richard havia mentido sobre suas intenções de deixar a esposa. Se Connie sabia ou não do caso, permanece incerto. Amigos próximos acreditavam fortemente que ela teria confidenciado a alguém se soubesse. No entanto, as evidências sugeriam que as crescentes mentiras e enredos de Richard podem tê-lo levado a ver Connie como um obstáculo a ser removido. Em junho de 2015, Richard chegou a consultar um advogado de divórcio, mas não entrou com nenhum documento. 2 dias antes do assassinato de Connie,
Richard enviou uma mensagem de texto para Sarah, prometendo que deixaria sua esposa. Um dia depois, enviou outra mensagem, dizendo a Sarah que a amava e que a veria no dia seguinte. Enquanto isso, o telefone de Connie mostrava uma conversa tensa entre ela e Richard. No dia anterior à sua morte, ela o acusou de mentir, escrevendo: "Você mentiu para mim e eu estou de novo limpando sua bagunça. Ótimo dia de folga e Feliz Natal." A resposta de Richard foi arrepiante em retrospecto. Será um Feliz Natal. As revelações não pararam por aí. Os investigadores descobriram que Richard vinha usando um cartão de crédito secreto para presentear Sarah, pagar estadias em hotéis e até gastar mais de $1.000 em um clube de striptease. Pesquisas na internet em seus dispositivos incluíam termos como combinações letais de medicamentos de venda livre, levantando ainda mais suspeitas. No entanto, as evidências mais condenatórias ainda estavam por vir. No Natal de 2016 e durante a primavera de 2017, a polícia estava meticulosamente montando uma linha do tempo, usando dados do smartwatch de Connie, imagens de câmeras de segurança e registros do sistema de alarme. Connie, uma usuária assídua de seu smartwatch, o usava religiosamente, inclusive no dia em que foi assassinada. Esse dispositivo, aliado a outras evidências digitais, pintava um quadro muito diferente do que Richard havia dado às autoridades. De acordo com o relato de Richard, ele havia saído para o trabalho cedo naquela manhã e estava dirigindo quando a tragédia aconteceu. No entanto, o smartwatch de Connie registrou seus movimentos, mostrando que ela estava ativa muito além do horário em que Richard afirmava que ela havia sido morta. Além disso, os dados do alarme da casa revelaram que Richard ainda estava em casa às 8h26 e às 8h27, usando ativamente o Facebook em seu computador. Isso contradizia diretamente sua alegação de que estava dirigindo para o trabalho nesse horário. Às 8h41 da manhã do assassinato de Connie, um login no Outlook.com foi registrado a partir do computador da casa de Richard. Essa ação contradizia diretamente suas alegações de que estava fora de casa naquele momento. Entre 8h45 e 9h, Richard disse aos investigadores que havia voltado para casa e encontrado o invasor, seguido logo depois pela chegada de Connie e sua morte trágica. No entanto, às 8h46, o smartwatch de Connie confirmou que ela havia saído para sua aula de spin programada no YMCA. Esses dados mostravam um quadro muito diferente da história de Richard. Apenas 1 minuto após a saída de Connie, Richard fez login no sistema de alarme da casa. Ele tentou desativá-lo às 8h47, conseguindo às 8h50, mas reativando-o momentos depois. Às 8h59, ele desarmou o sistema novamente usando seu chaveiro eletrônico, indicando que ainda estava na propriedade. Enquanto isso, Connie chegou ao YMCA às 8h53 e enviou uma mensagem no Facebook para sua terapeuta logo em seguida, confirmando ainda mais sua localização. Às 9h04, Richard enviou um e-mail para seu supervisor de trabalho, alegando que havia enviado a mensagem enquanto estava parado em seu carro. No entanto, a análise forense digital provou que o e-mail havia se originado do endereço de IP de sua casa, mais uma prova contra sua credibilidade. Às 9h08, Connie saiu do YMCA e voltou para seu carro. Às 9h18, Richard acessou o site do YMCA, aparentemente tentando rastrear suas atividades. Às 9h23, o smartwatch de Connie registrou atividade quando a porta da garagem da casa se abriu. Entre 9h40 e 9h46, ela foi vista ativa no Facebook, confirmando ainda mais seus movimentos e refutando as alegações de Richard de que sua morte havia ocorrido muito antes. Parecia que Richard estava ganhando tempo, possivelmente tentando orquestrar uma forma de atrair Connie para o porão. O smartwatch de Connie registrou seus últimos movimentos às 10h05, quando sua frequência cardíaca e atividade cessaram abruptamente. Às 10h12, o alarme da casa foi ativado usando o chaveiro eletrônico de Richard, marcando o momento em que ele iniciou sua narrativa encenada. Apesar de sua insistência em um invasor, os dados forenses mostraram que a morte de Connie ocorreu quase 1 hora depois do que Richard inicialmente alegou, e seus movimentos antes de sua morte não correspondiam a nenhuma tentativa de fugir de um agressor.
Os dados desmentiam todas as partes da linha do tempo de Richard. Finalmente, em abril de 2017, Richard foi preso e acusado do assassinato de sua esposa, mais de um ano após sua trágica morte. A prisão marcou um avanço significativo em um caso que havia cativado a comunidade local e além. Um mandado de prisão de 50 páginas detalhava o que os investigadores haviam descoberto sobre o casamento dos debates, as inconsistências na história de Richard e as provas esmagadoras contra ele. Richard enfrentava acusações de assassinato, adulteração de provas e fornecimento de declarações falsas às autoridades. Inicialmente detido sob fiança de $1 milhão, o advogado de Richard emitiu uma declaração afirmando a inocência de seu cliente, alegando que ele seria inocentado no julgamento. Apesar da gravidade das acusações, Richard pagou a fiança e foi libertado aguardando o julgamento. Mais tragédia atingiu a família Debates em 2019, quando o pai de Connie faleceu após uma longa doença. Ele estava determinado a ver justiça pela filha, resistindo o máximo que pôde. O irmão de Connie expressou tristeza porque o corpo de seu pai finalmente não resistiu antes de ver Richard ser responsabilizado. A dor aumentou o sentimento de perda da família, enquanto aguardavam um desfecho que parecia eternamente adiado. O julgamento de Richard estava originalmente marcado para abril de 2020, mas a pandemia global interrompeu o processo. Novos atrasos ocorreram quando o advogado de defesa de Richard faleceu, exigindo a nomeação de uma nova representação. Esses contratempos adiaram o julgamento por 2 anos. Finalmente, em abril de 2022, o tão esperado julgamento começou, mais de 6 anos após o assassinato de Connie. O então ex-detetive subiu ao banco de testemunhas e depôs perante os jurados, explicando que Richard Debates havia fornecido voluntariamente às autoridades o consentimento para realizar uma busca minuciosa em sua casa em Ellington. Essa busca incluiu um exame detalhado de seu iPhone, um pedido de amostras de DNA e a coleta de resíduos de disparo de arma de fogo. Além da cooperação do réu, a acusação apresentou uma quantidade considerável de provas físicas, que incluíam fotografias das lesões de Richard Debates tiradas enquanto ele estava hospitalizado. Também foram apresentados vários itens de roupa encontrados com ele, como seu sapato manchado de sangue, que o implicava ainda mais no caso. No total, a acusação submeteu impressionantes 600 peças de evidência durante o julgamento. Além disso, mais de 130 testemunhas, incluindo o próprio Richard Debates, foram chamadas a depor. A equipe de defesa de Richard argumentou veementemente que as autoridades haviam concentrado seus esforços exclusivamente nele desde o início, acusando-as de visão estreita. A defesa destacou certas provas forenses cruciais, como DNA desconhecido descoberto na cena do crime, que afirmavam poder estar ligado à pessoa que matou Connie. Também apresentaram o depoimento de uma faxineira que afirmou ter visto uma figura escura se movendo perto da janela da casa dos Debates na noite em questão, embora isso fosse um tanto especulativo. Apesar disso, os promotores descreveram Richard como um homem em espiral fora de controle. Eles argumentaram que Richard matou Connie porque estava aterrorizado com as repercussões que um divórcio teria em sua imagem pública. Além disso, ele estava profundamente preocupado com o impacto financeiro, a iminente batalha pela custódia dos 2 filhos, RJ e Connor, e o possível dano à sua posição social. 4 semanas após o julgamento, uma testemunha-chave subiu ao banco, uma das irmãs de Connie. Ela revelou que a família só soube que Connie havia sido baleada no dia seguinte à sua morte, durante uma reunião familiar realizada na casa dos pais. Richard Debates esteve presente na reunião. Segundo a irmã, quando Richard chegou, ele imediatamente disse: "Eu não fiz isso, havia alguém na casa. Disseram que eu precisava de um advogado." Ela também se lembrou de que Richard parecia fisicamente doente e perturbado, como se tivesse chorado. Ela afirmou que ele teve dificuldade em entrar na casa, acrescentando uma sensação de desconforto à situação. Naquele encontro familiar carregado de emoção, Richard explicou a eles, de maneira aparentemente distante, o que havia acontecido. Ele contou que havia contratado um advogado que o aconselhou a não falar mais, mas Richard sentiu-se compelido a lhes dar uma explicação do que havia ocorrido. A irmã de Connie, junto com o cunhado que também testemunhou,
Notaram a falta de resposta emocional de Richard ao compartilhar a história do trágico evento. 7 moradores do bairro de Ellington, onde o crime ocorreu, foram chamados para depor, mas seus testemunhos foram inconclusivos. Eles afirmaram não ter visto nada incomum ou fora do lugar no dia do incidente. À medida que o julgamento avançava, o juiz indicou que havia esperança de concluir o caso da acusação até o meio da semana, sem sessões programadas para o dia seguinte. O próprio Richard subiu ao banco de defesa. Ele admitiu que havia estado apaixonado tanto por Connie quanto por sua amante, Sarah, e que se sentia preso em uma situação insustentável. No entanto, negou categoricamente que essa vida pessoal complicada tivesse qualquer relação com o assassinato. Richard confessou o caso extraconjugal, mas argumentou que isso, por si só, não deveria ser usado como prova de sua culpa. Ele insistiu que sentia muita falta de Connie todos os dias e que nunca teria feito mal a ela, especialmente por causa do amor que tinha pelos filhos. Sarah, a outra mulher envolvida em seu caso, também testemunhou. Ela expressou entre lágrimas que nunca teve a intenção de destruir a família de Richard. Na verdade, explicou que estava disposta a criar a filha sozinha e até considerou não colocar o nome de Richard na certidão de nascimento se ele escolhesse ficar com Connie. Sarah disse que sentia profunda vergonha e constrangimento por toda a situação, mas negou categoricamente ter pressionado Richard a deixar sua esposa. Após 5 semanas de intensos procedimentos legais, tanto a acusação quanto a defesa encerraram seus casos. O júri deliberou por um período surpreendentemente curto, provavelmente não mais do que 3 horas, antes de chegar a um veredicto. Em maio de 2022, Richard DeBatz foi considerado culpado em todas as acusações relacionadas ao assassinato de sua esposa, Connie. A equipe de defesa de Richard permanece resoluta em seu compromisso de lutar pela inocência de seu cliente, deixando claro que está preparada para continuar sua batalha legal pelo tempo que for necessário. Em outubro do ano seguinte à sua sentença, Richard recorreu de sua condenação, buscando uma nova chance de provar sua inocência. Seu advogado de defesa, um profissional experiente e tenaz, apresentou-se perante um painel de 6 juízes em uma audiência de apelação de alto risco. Apesar desses esforços, a apelação foi rapidamente rejeitada, com os juízes mantendo a condenação original. Richard DeBatz havia sido condenado a extraordinários 65 anos de prisão após ser considerado culpado pelo brutal e arrepiante assassinato de sua esposa, Connie DeBatz.